Os soldados seguiam Napoleão para a morte certa. Sem vacilar, devido à natureza impulsora ou atraente de sua personalidade, que nada mais era do que sua química mental. Nenhum grupo de mentes pode ser combinado em um mastermind se um dos indivíduos do grupo possuir uma mente extremamente negativa, repelente. Mentes negativas e positivas não irão se mesclar no sentido aqui descrito como mastermind. A falta de conhecimento desse fato levou muitos líderes habilidosos à derrota. Qualquer líder habilidoso que entenda o princípio da química mental pode combinar praticamente qualquer grupo de pessoas temporariamente e, desse modo, representar uma mente de massa. Mas a composição se desintegrará quase que no exato momento em que a presença do líder for removida do grupo. As mais bem-sucedidas empresas de seguros de vida, bem como outras firmas de vendas, fazem reuniões uma vez por semana ou mais, com o objetivo de quê? Com o objetivo de combinar as mentes individuais em um mastermind que por um número limitado de dias servirá de estímulo para as mentes individuais. Pode ser verdade, e geralmente é, que os líderes desses grupos não entendam o que de fato acontece nos encontros chamados de reuniões para levantar o ânimo. Nessas reuniões, a palavra geralmente é dada ao líder e outros membros do grupo. Às vezes, há alguém de fora. Enquanto isso, as mentes dos indivíduos conectam-se e recarregam umas às outras. O cérebro do ser humano pode ser comparado a uma bateria. Se ficar esgotado ou fraco, a pessoa se sentirá desanimada, desencorajada e carente de ânimo. Quem é tão afortunado que nunca teve essa sensação? O cérebro humano, quando esgotado, deve ser recarregado. E isso é feito pelo contato com uma ou mais mentes mais energizadas. Os grandes líderes entendem a necessidade do processo de recarga e, além disso, sabem como fazê-lo. Esse conhecimento é a principal característica a distinguir um líder de um seguidor. Afortunada é a pessoa que entende o bastante desse princípio para manter o cérebro vitalizado ou recarregado pelo contato periódico com uma mente mais energizada. O contato sexual é um dos estímulos mais eficazes para recarregar a mente, contanto que seja realizado de forma inteligente entre um casal que tem afeto genuíno. Qualquer outro tipo de relacionamento sexual é um desvitalizador mental. Qualquer psicoterapeuta profissional competente pode recarregar o cérebro em poucos minutos. Antes de encerrar a breve referência ao contato sexual como meio de revitalizar a energia esgotada, parece apropriado chamar a atenção para o fato de que todos os grandes líderes, de onde quer que surjam, são pessoas de natureza altamente sexual. A palavra sexo não é indecente. Você a encontrará em todos os dicionários. Existe uma tendência crescente entre médicos e outros profissionais da saúde bem informados de aceitar a teoria de que todas as doenças começam quando o cérebro do indivíduo está enfraquecido ou desvitalizado. Em outras palavras, é fato conhecido que a pessoa com o cérebro perfeitamente vitalizado está praticamente, se não totalmente, imune a todos os tipos de doença. Todo profissional inteligente da área da saúde sabe que a natureza ou a mente curam doenças em todos os casos onde a cura acontece. Remédios, fé, imposição das mãos, quiropraxia e todas as outras formas externas de estímulo nada mais são que auxílios artificiais para a natureza, ou para dizer, de modo correto, meros métodos de colocar a química mental em funcionamento com a finalidade de reajustar as células e tecidos do corpo, revitalizar o cérebro e fazer com que a máquina humana funcione normalmente. O mais ortodoxo profissional da saúde admitirá a veracidade dessa afirmação.
Quais podem ser então as possibilidades de futuros avanços no campo da química mental? Pelo princípio da combinação harmoniosa de mentes, pode-se desfrutar da saúde perfeita. Com o auxílio deste mesmo princípio, pode-se desenvolver poder suficiente para resolver problemas econômicos que afligem constantemente todos os indivíduos. Podemos julgar as futuras possibilidades da química mental, fazendo um inventário das conquistas do passado, tendo em mente que essas conquistas foram resultado de descobertas acidentais e de agrupamentos casuais de mentes. Estamos nos aproximando do tempo em que os docentes de universidades ensinarão química mental do mesmo modo que outros assuntos são explicados hoje. Enquanto isso, estudos e experimentos relacionados ao tema abrem uma vasta possibilidade para o aluno. Química mental e poder econômico. É fato demonstrável que a química mental pode ser aplicada de qualquer modo adequado às questões cotidianas do mundo econômico e comercial. Pela combinação de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia, o princípio da química mental pode desenvolver poder suficiente para permitir que indivíduos cujas mentes foram combinadas realizem proezas aparentemente sobre-humanas. Poder é a força com a qual o homem atinge o sucesso em qualquer atividade. Poder em quantidades ilimitadas pode ser aproveitado por qualquer grupo de pessoas dotadas de sabedoria para submergir suas próprias personalidades e interesses individuais na combinação de suas mentes em um espírito de perfeita harmonia. Observe para o seu proveito que a frequência com que a palavra harmonia aparece por toda parte nessa lição, não existe desenvolvimento de um mastermind onde não existe o elemento da perfeita harmonia. As unidades mentais individuais não irão se combinar até que as duas mentes tenham sido estimuladas e aquecidas, por assim dizer, com um espírito de perfeita harmonia de objetivo. No momento em que duas mentes começam a seguir rotas de interesse divergentes, as unidades individuais separam-se e o terceiro elemento, conhecido como Mastermind, que surgiu da aliança amigável e harmoniosa, se desintegra. Chegamos agora ao estudo de alguns homens bem conhecidos que acumularam grande poder e também grandes fortunas. Pela aplicação da química mental, vamos começar nosso estudo com 3 homens conhecidos por suas grandes conquistas nos respectivos campos de atividade econômica, empresarial e profissional. Seus nomes são Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. Dos 3, Henry Ford é de longe o mais poderoso no que se refere a poder econômico e financeiro. Ford é hoje o homem mais poderoso da Terra. Muitos dos que estudaram Henry Ford acreditam que seja o homem mais poderoso que já existiu. Ao que se sabe, foi o único com poder suficiente para ludibriar o truste do dinheiro dos Estados Unidos. Ford acumula milhões de dólares com a facilidade com que uma criança enche seu baldinho de areia ao brincar na praia. Pessoas bem informadas disseram que se precisasse, Ford poderia lançar um pedido de dinheiro e angariar $1 bilhão, tendo essa quantia disponível para o uso dentro de uma semana. Ninguém que conheça as conquistas de Ford duvida disso. Aqueles que o conhecem sabem que ele pode fazer isso sem mais esforço que o despendido pela maioria dos homens para juntar o dinheiro para pagar um mês de aluguel. Ele poderia angariar dinheiro se necessitasse, mediante a aplicação inteligente dos princípios que embasam esse curso. Enquanto o novo automóvel de Ford estava em processo de aprimoramento em 1927, dizem que ele recebeu encomendas com pagamento à vista de mais de 375 mil carros, com um preço estimado de $600 por carro. Um montante recebido antes de um único veículo ter sido entregue equivaleria a $225 milhões. Esse é o poder da confiança na capacidade de Ford. Coragem é o exército permanente da alma,
que impede a conquista, a pilhagem e a escravidão. Henry Van Dyke.